Fala aí alguma coisa, Nico. Tá falando aí? Não, agora sim. Oi. Aí, começou já essa porra. Tô falando agora. Já cheguei quebrando já isso aqui. E aí, pessoal? Tudo bom? Posso entrar? Pode. Vontade. Ai, mas eu não tinha falado com eles ainda hoje. Beleza? Como é que você tá? Bom. Bom? E aí? Pessoal, seguinte. Estamos aqui em Blumenau, Santa Catarina. O Abre do Bar hoje vai acontecer na região sul desse Brasil. Tô aqui no Hortus Bar e a gente vai ver se a gente tem uma vaguinha de extra pra hoje, né? Tá gravando já, né? Vocês fazem o que com esse espumante? O que você faz? Você pega a garrafa e preenche com gelo para ajudar na gasificação. Você já faz o Aperol Spritz direto na pressa. Entendo. Espumante, Tá bom. Aperol e gelo. Depois a gente faz a gasificação dele lá. Você já serve direto no copo, temperatura, O copo gelado. E já serve direto na taça, né? Você não acha que tem chance de perder a carbonatação ou perde e depois ganha de novo? Na verdade, a gente consegue manter a carbonatação com o sistema da preste, né? E é um coquetel que gira muito na casa, é um coquetel que sai muito. Por noite, a gente faz 6, 7 preste. Cada preste, pra você ter ideia, tem 7 coquetéis. 6, 7 garrafinhas daquela por noite de Aperol? A gente faz. E em dias de movimento, cara, vai tudo. E cada garrafa tem cerca de 7 coquetéis, mais ou menos, assim. Então vocês fazem 7 daqui, serve 50 Aperol Spritz por noite. Não 50, Na média. Mas a média mais ou menos gira entre 30 e poucos. Aí daí o que sobra, a gente reutiliza no dia seguinte, né? Consegue ali manter a gasificação, mas sempre repondo, né? Então o Aperol, junto com o West, que é o coquetel da casa, né? Então é um dos que mais sai. E também ele é gasificado, também vai na preste, o West. Sim, então você consegue soltar mais rápido, mantém padrão, né? Mantém gasificação. Aí não tem como o cliente falar que tá com menos ou com mais, né? Vocês já chegaram a fazer algum teste bruto de gasificação para saber se a gasificação, a perlage do espumante se mantém igual à perlage do Aperol feito na preste? Fazendo ele do zero, por exemplo, com vinho branco e colocando a perlagem. É. Eu já fiz um teste. Tô indo para a versão cabeçuda aqui da história, tô curioso. Eu fiz um teste com os vinhos brancos que eu testei, eu ainda achei que ele ganha um fundo de acidez muito pesado, sozinho. Uhum. Com a espumante eu consigo manter o sabor da espumante e ganhar pouca acidez se tratando do Aperol já misturado. Essa acidez acaba se perdendo ali no meio. Agora, para usar a espumante sozinha, ela fica um pouco ácida demais no meu ver, assim. Tá. Então, se eu pego um vinho branco um pouco mais adocicado, eu consigo corrigir isso. Uhum. Mas as marcas que a gente já trabalhava, usava para fazer, aí usar mais uma marca, a gente acabou optando por não fazer, sabe? Então você ganha velocidade padrão. Talvez não. Assim. Total, eu sou fã. E eu tô querendo entender mesmo a experiência de vocês nesse processo, né? Porque você tá falando que talvez o espumante, pau a pau, não chegue na mesma qualidade e tipo de carbonatação que ele era original. Exato. Mas o Aperol Spritz, que ele leva o Aperol que não é gaseificado e passa a ser gaseificado, então talvez o Aperol Spritz final seja melhor do que o Aperol Spritz feito na mão. A gente que já é bom também. Hoje a gente não serve mais, a gente toma como padrão que o que vai na preste a gente não faz na hora. Uhum. Então assim, a Aperol é na preste, se sair para um cliente a gente vai botar na preste de novo, porque o cliente que a gente já mandou Aperol feito na hora, com espumante no método tradicional, a gente sente diferença. A gente sente que tá sem gás, sabe? Sim, sim. Então não dá. Então todos os nossos drinks que são de preste, eles não são feitos na hora. E isso aqui é pro dia? Você pediu. Todo dia vocês fazem no Abre? Todo dia. Quantos drinks sai por mês aqui? Por mês, a gente estava com uma média baixa, janeiro e fevereiro, estava saindo uma média de 1.200. Agora março, passou carnaval, é para voltar ao normal. Dezembro foi uma média de 2.000 e alguma coisa. Foi bem alta, assim. Caramba! E trabalha aqui, ó, já me escorando. Desculpa, viu? Ó, desculpa. Aquele é de gelo. Opa. E trabalha aqui no bar. Você, Thaís, Aleph, Nicolas. E o Nicolas. E aí, nos finais de semana, eu chamo um terceiro, ele era responsável só pela Copa, eu trago ele como barback para dentro da Copa e bartender 2. Uhum. E eu chamo um terceiro, um extra para fazer Copa. Uhum. Dia de movimento, geralmente sábado, sexta e sábado. Quem é o mais noinha de praça aqui? Mais, como é que fala? Metódico, mais chatinho para as coisas. Tá certo?
Tá certo isso? Sou sargentinha. A partir de agora, a gente tem um teste de qualidade. Se não passar no teste, não vai pro ar o episódio. Então você já sabe que passaram. Boa. Que é o teste da peneira, tá? A partir de agora, quando eu entrar no bar, eu vou pegar a peneira do bar. Se ela tiver carcomida, velha e fodida, eu pego minhas coisas e vou embora agora. Acabaram de mandar eu comprar o peneira hoje. Então, a partir de agora é isso. Eu vou gravar em bar que não lava a peneira, não bota de molho, Tá? tá? Então não, eu vou escolher, viu? Vocês vão escolher, eu que vou escolher. Pode escolher. Já peguei isso aqui, ó. Vamos verificar? Chega mais. Bora. Tá fino isso aqui, hein? Ó. Então, pessoal, seus bartender de prebete aí, vocês pegam o tempo livre que vocês têm e vai botar a peneira de molho, tá? Vai olhar pra dentro da coqueteleira pra ver, ó, tudo limpinho. É verdade? Belezura esses aí. Fiscalização abre do bar a partir de agora. Acabou essa vida. Ó, tudo limpinho. Chega. E se eu cancelar o episódio é porque tava suja a peneira. Faz sentido, né? Faz. Porra, o cara quer fazer... Olha, que boiada. Quanto tempo vai ganhar aqui? 50 drinks aqui, né? Solta um Aperol Spritz no tempo de uma Coca Zero. Aí quer ficar... postando meme no Instagram, tá achando que é o Thiago Toalha, o Depre Show? Não, não é isso não. Não é essa mamata aí. Não tem essa mamata. Não, aqui a gente é bem rígido aqui, assim, pra os nossos métodos de limpeza. Eu sou a louca do checklist, né? Ah, é? Eu tenho checklist Mostra pra de gente tudo. aí. Eu tenho checklist de tudo. Vamos ver o checklist? Eu tenho de tudo. Eu tenho Pode mostrar? Pode. Olha! Eu tenho checklist da abertura do bar. Eu tenho checklist... Você de sabe que pedido. ou eu sou um viciado nas minhas planilhas, ou eu reconheço o layout delas por aí. Não, pior que eu tenho uma tua. Eu tenho Não, uma tua. E ó, eu falo, se for, eu me Essa não sinto é. profundamente honrado. Essa é sim. Essa do checklist de bar é. Essa Não, é. Essa não é, ó. Não, sim, essa aqui Essa eu não é. reconheço que não é meu padrão. Essa é sua. Mas eu olho pra esse padrão aqui, posso mostrar? Pode. Eu me sinto honrado, gente. Não é nada de... Pelo amor de Deus. Quando eu vejo, eu me sinto honrado. Porque é isso, né? Eu uso há anos já e eu uso até hoje. E eu gosto de ver porque as pessoas pegam... Você foi por conta do curso Foi por de conta gestão? do curso, foi. As pessoas pegam as minhas planilhas do curso de consultoria e gestão de bar. Não estou vendendo o meu peixe, mas se você quiser, a gente tem com vagas abertas agora. Boa. Vagas abertas pro mês que vem. O Aleph não fez ainda, né? Vou falar com o Vitor também. Nicolas fez? Não, né? Vou resolver isso aí. E as pessoas pegam as planilhas com todo o direito e que bom, e aplicam a realidade delas e melhoram. Exato. Por quê? E aí eu gosto de ver, porque eu vejo como é que dá para melhorar as planilhas que eu já usava. Isso. Esse é um dos motivos que eu faço para continuar o curso online e ao vivo. Eu consigo ver o que as pessoas estão fazendo de novidade. É exatamente isso. Eu acho que conhecimento bom não é só aquele que é compartilhado, é aquele que você entende que serve para você ou não também, né? Para tua realidade, né? Uhum. Olha o tamanho da pasta. Aí eu tenho todos os receituários, todas as... Caraca. A gente tem a padrão de tudo. Essa é uma regra aqui no bar, esqueceu a receita, porque a nossa carta é bem extensa, né? Ela tá bem comprida, a gente vai formatar ela agora, né? Dar uma reduzida. Uhum. Mas deu dúvida, lê, mas não Sim. manda errado. Total. Não manda errado. E se sair errado é que eu vou atrás e cato de volta e conserto, sabe? Para não ter... A gente se preocupa muito com o padrão mesmo. Você sabe que errado não é o bartender, né? Errado é quem contratou. É verdade. É ou não é, Alex? Então. Pronto, sobrou pra mim. Fala aí. Tava caladinho ali, sobrou pra mim, cara. Tem aquela frase, errado é a parteira. É verdade, isso é verdade. Tem que sobrar pra alguém, né? Tem que sobrar pra alguém. A corda vai arrebentar pro lado mais fraco, né? O que você tá fazendo aí? A gente tá fazendo um pre-batch de um coquetel também que sai bastante na casa. Que é... Vocês também são do pre-bet, então. Temos que fazer, senão a gente não dá conta da demanda. Tem muita demanda. 3 e... para servir 100 e tantos coquetéis por dia, mais soltar softs, né, e tudo mais. Sim. Conta pra mim, o que você tá fazendo ali? Pre-bet? É um batch de um coquetel que sai bastante na casa. O nome é Donas da Porra Toda. Como? Donas da Porra Toda. Como? Autoral dela. Quem que inventou essa gracinha aí? Esse coquetel ele foi criado para as meninas que são donas do podcast, donas da Petoda, numa conversa num outro bar que eu tinha, que eu trabalhava.
E ficou com o nome delas, inclusive foi o coquetel que eu levei lá pro reality, foi esse coquetel. E é um dos coquetéis que mais saem na casa. E é uma brincadeira aqui no balcão, é que a gente não pode falar o palavrão, aí eu fico donas da P toda. Aí elas dizem, qual que é? Eu falei, donas da Não pode falar que não vai palavrão? Não, é que não pode, a gente evita com alguns clientes, né? Entendi. Cliente é cliente, a gente tem Entendi, cliente de tudo que é entendi. tipo, né? Aí a gente fala, pô, eu dou essa porra toda. E aí elas, tá, mas é que eu não posso falar. E eles dão risada, vira brincadeira, mas é um dos coquetéis que mais sai. Vocês são finos elegantes aqui, né? O que ia falar? E vem cá, vocês têm quantos coquetéis na carta? Hoje a gente está trabalhando com uns, a gente tem uns 60, né? Quase, não, 75. Junto com os não alcoólicos, né? Aí dá uns 70 coquetéis. E quantos são pre-bet? Hoje a gente tem bastante pre-bet, mas em média 17. tem quase 20, mais ou menos isso aí, quase 20. Então eu cheguei no dia certo para fazer abre? É o dia da produção? Chegou. A gente adiantou alguma coisa já, mas ainda tem bastante coisa Eu pra fazer, eu tô né? começando a achar que o pessoal tá me enrolando. Eu venho aqui para trabalhar, o pessoal quer ficar de papinho. Não, Eu mas quero saber, sem produção, fazer. tá? A gente fez, mas sem produção. Já Sempre verifiquei tem. que o bar tá limpo, não vou precisar fazer limpeza. Então, eu quis fazer o abre do bar, porque o fecha eu não quero nem a pau. Fecha eu... Sofrido, né? Aí é só pra bartender mesmo. Não, porque- assim, ó, quer fazer um bom fest, vem aqui sábado à noite. Sábado à noite. Ou vem no abre de terça. No abre de terça a gente chega aqui 1 da tarde. Tá o caos de sábado pra resolver, assim. Aham. Vocês saem aqui que horas fecha no sábado? No sábado, 1 hora o bar encerra, a casa fecha as portas e aí os clientes ficam. Mas aqui tem a regra de fechou o bar, parou de vender bebida. Porque a casa não quer ser uma casa balada. Ela tem DJ tocando, mas é cliente sentado, não muito cliente em pé. E a ideia é beber, comer e fazer o esquento aqui. Rala. Depois vai pra onde? 13? 13, a galera vai muito. Tem o The Basement, aí tem outras casas. Aquela que o pessoal gosta muito de ir ali também, qual é o nome dela? Qual? A Curte, tinha um mas a Curte Curte Wine. termina mais ou menos no mesmo horário que a gente. É que em Blumenau não tem tantos lugares que ficam Que ficam abertos, até né? vontade, não tem. Blumenau já por, acho que cultura da cidade. Assim. Dá 1 da manhã, vocês estão dormindo. Quem dera. Mas a cidade tá dormindo ou não? Não tem um after, não tem uma festinha, Não. um mata garçom. Tem, aí tem o Dom ali que a gente gosta de ir, que é o Dom Pub. É que é um karaokê, né? É um karaokê, a é galera um lugar vai. pra nós, assim. A gente lá tem hoje, hein? É hoje. lugar de É ir, hoje, sentar, Martinho. tomar uma cervejinha, lá é o Dá o lugar. esquenta. Então hoje tem dom, hein? Tem dom. Hoje é dom. Pessoal do dom, eles têm coquetel lá também? Eles têm alguma coisa. Mas mais não é um cerveja? perfil mais jovem, é uma galera mais jovem que vai, então é mais pão, pão grande, assim, caipira de milho, coisas nesse estilo, assim, nesse sentido. Então lá a gente vai mais para tomar uma cerveja, depende do bartender que tá lá, aí dá para pedir alguma coisa e eles fazem bem. Mas é uma galera, os bartenders assim são uma galera interessada, tem vontade de fazer uma coisa diferente. Então a gente vai lá e aproveita para abusar um pouquinho deles. Vocês são daqui? Vocês são de Blumenau? Nascidos, criados? Não. De onde Também você não. é? Eu sou mineira de nascença, né? Mas- Nascença? de nascença. De repente sai a mineirice aí, de nascença. Mas fiquei 14 anos no Rio Grande do Sul, 2 anos em Eu Floripa. achei que ela ia falar 14 anos em São Paulo. Não, Que é mineiro de nascença, 14 anos em São Paulo. não, aí eu fui pro Sul, fiquei no Rio Grande do Sul 14, 2 em Floripa e tô aqui há 6. E você, Aleph? Eu sou natural de Recife, Recife. estado de Pernambuco, na cidade capital, né? Recife. Mas já tem uns 8 anos É. e meio que eu tô aqui em Santa Catarina, mais especificamente aqui em Blumenau. E o Nicolas? O Nicolas é Você é de onde, Nicolas? Você é nascido aqui? É? Sou de Blumenauense. Nascido, criado. Você é nascido aqui, então? Sim. Você é fã, você é cria da Oktoberfest? Você é fã ou não? Mais ou menos. Você frequenta todo ano a Oktoberfest ou não? Vou 1, 2, 3 dias. Você é que nem carioca que nunca foi no Cristo Redentor? Não, aí não. Vai. Eu vou. Bota a roupinha típica. Bota, eu tenho traje de outubro. Roupinha típica pode pegar mal, né?
Ou não? É, Não é é mais fácil falar depreciativo? Traje, como um que é? traje de outubro, né? Traje, né? Tá, não é? É porque eu acho bonitinho aí, como pra mim é muito distante a coisa, eu não vivi ainda o Oktoberfest. Então eu falo assim, pô, deve ser muito legal, né, cara? É divertido. Eu gosto. Qual foi a primeira vez que você foi no Oktoberfest? Ah, já tem uns 12 anos, É? 13 anos com meu pai, eu fui. Seu pai curte? Não muito, ele também é igual eu, ele vai Tá. uma vez, duas no ano, mas ele vai só pra falar que Não, foi peraí. Uma vez, duas no ano, quer dizer, ele vai todo ano, uma, duas vezes. uma ou duas vezes. Então ele vai todo ano. Os viciados vão uns 14 dias. Porque são 14 dias, né? E o povo fica falando lá de Salvador com o carnaval. É. E vocês aqui enchendo a cara de cerveja o dia inteiro. Não, é chopp, né? É bom. Chopp. Então, você vê? Aí, Recife. O cara, né? Porque os caras lá, não sei o quê. Os caras ficam 14 dias bebendo cerveja aqui. Eu prefiro carnaval. Eu também. Não sei ainda, vou experimentar esse ano. É que vai ser teu primeiro outubro, né? Ah, Recife é carnaval de rua, né? Então, assim, eu cresci nessa cultura. Aí daí, quando eu vim pra cá, foi um choque muito grande de diferença cultural, né? Mas eu também aprendi a gostar da Oktober, né? Com o tempo que eu tô aqui, no começo era uma coisa Tem meio traje? estranha pra mim. Não, não tem. Por que tem não? traje, não. por que não tem traje? Eu vou mais como é que faz? Eu vou mais a paisano mesmo. Tem que fazer cadastro na prefeitura para pegar o traje? Não, só comprar. Só comprar. Posso comprar? Tem que escolher. Usa traje e ganha desconto pra entrar, né? Ah, Paga é? meia. E eu posso escolher o gênero do traje que eu quiser? Não? Não posso. É melhor não arrumar essa treta, não, né? Calma, pessoal. Vamos calma com a modernidade aqui. Né? Como? Porque, né? Porque. Qualquer coisa um pouquinho mais colossal, assim. E aí eu ia perguntar isso, assim. Pô, a gente tá. Podemos dizer que Blumenau é a cidade mais cervejeira do Brasil? Fala Eu aí. acho que sim. Qual é a sua cerveja preferida? Cerveja, eu gosto bastante da Corona, mas eu prefiro mais chopp Weizen. Tá, boa. Chopp Weizen. Se aqui é a cidade mais cervejeira do Brasil, porque tem a Oktober, tem os festival, tem a cultura alemã, tem as cervejarias artesanais, qual é a dificuldade, qual é o desafio de montar um bar de coquetel e vender mais de 100 coquetéis por dia aqui? Cara, acho que esse é o grande desafio, é a gente batalhar em cima do paladar de quem já está acostumado e habituado que o tradicionalismo dele é maior. Porque a gente acha que foi o que a gente mais bateu desde que eu vim para cá, né? Bater em cima desse paladar e fazer ele compreender. A gente entendeu que educar o cliente no balcão é o único caminho. Não tem como chegar, montar um bar de coquetelaria e impor que coquetelaria é bom. Bom para quem? Uhum. E aí, quando a gente começou a batalhar isso, deu. Pode seguir, não abre aí, numa boa. Quando a gente começou a batalhar isso, a gente entendeu que era mais fácil de ir crescendo exponencialmente quando tu vai fazendo de pouquinho em pouquinho, assim, sabe? Você acha que tem uma galera que não foi permitida beber álcool de outro jeito, a não ser cerveja, porque não tinha bar de coquetel e agora tá começando a chegar uma onda de coquetel, a pessoa fala, até que enfim eu vou poder deixar esse canecão de lado aqui, Muito, tomar uma taça. muito. Porque no primeiro ano de outubro que eu tava aqui na cidade, não tinha coquetel para tomar lá dentro. Não tinha, você não encontrava nenhuma caipirinha, era difícil de encontrar. Alguns pontos do lado de fora. Aham. Depois disso, eu acho que foi os últimos anos, assim, agora tem opções de coquetelaria lá dentro, com cerveja, sem cerveja. A Posso gente tem tomar? opção, pode. E deu uma vontade de tomar essa cervejinha É aqui. boa, né? A gente também ficou no beco Vocês dela tomaram ontem? né? A gente tomou, né? Mas a gente Tomou? queria A gente mais tomou, a algumas gente pra tomar quer. depois. Tem ali, né? Aham. A gente vai aproveitá-las. Mas a gente quer testar um coquetel também, né? Eu conheci essa... Então, eu tava no seu raciocínio. E aí eu fiquei pensando assim, tem espaço para aqui na cidade, assim, existe na coquetelaria drink com cerveja, poucos que funcionam bem, Isso. tem volume, né? O mais conhecido acho que é michelada. Uhum. E qual seria um outro ou outros com cerveja conhecidos?
que me passe na memória agora. Você acha que é um espaço ter uma coquetelaria com cerveja aqui para fazer uma transição de coquetel? Ou não precisa, o pessoal é tradicionalista Pelas aqui? minhas tentativas, aí eu vou te falar em particular das experiências que eu tive, assim, né, com coquetéis com cerveja. Foi mais fácil, isso é coquetel, isso é cerveja. E aí depois entrar com coquetéis com cerveja do que convencer o cara da cerveja que dá para fazer. É que nem convencer o cara do uísque, que o uísque não se toma só puro sem gelo. Que no uísque não se toma só em dose, que dá para fazer coquetéis com uísque, sabe? Eu acho que é a mesma guerra que a gente tem com a galera da cerveja, assim. Sim. A galera da cerveja tem esse tradicionalismo mais pesado. Nossa, E aí, quando deve ter tu coado um faz- gelo aqui agora, que eu botei o microfone aqui na... Não vamos pegar não a cerveja não. De boa. Tá? E aí, quando a gente faz coquetéis com cerveja, nesse momento hoje da coquetelaria, em que a coquetelaria já tem, a galera que não toma chopp tem opção para ela, a gente brinca com a cerveja, a gente ganha os dois. Mas alguns anos atrás era quase um crime tu pegar a cerveja e misturar, porque tem cerveja de tudo que é tipo, cerveja de tudo que é estilo, então existe ainda. Aquilo assim, isso não precisa ser misturado com nada. Aham. Isso é perfeito e pronto assim, sabe? Então a gente passa por isso ainda assim. Então foi mais fácil entrar com coquetelaria sem cerveja e depois fazer a brincadeira do que o inverso. Sim, sim. E aqui vocês têm muitas cervejas ou uma carta reduzida? A casa não, a casa trabalha Não basicamente é com as foco comerciais, a gente não optou por não trabalhar com cervejas especiais, porque queríamos ser um bar de coquetelaria, desde o início. Então, Quanto essa tempo tem aqui? Aqui tem 3, né? 3 para 4? Tem 2 anos e aqui em agosto vai ter 3 anos. É, agosto faz 3 anos. Fala, meu rei. É, 2 anos e meio. Ô, gente, a gente tá aqui em Blumenau, eu não tô com o meu fiel escudeiro, Diego. Quem tá atrás aqui filmando pra vocês é o Ezequias, cara. Tá salvando nós. Valeu. Tá ajudando. E ó, acho que eu vou... A gente vai ter mais episódios do Abre do Bar em outras regiões desse país, hein? Eu tô chegando aí esse mês, ainda vou pra outras regiões. Tá fazendo vamos sucesso, gravar. Abre do Bar, né? Você assiste? Eu assisto. Qual que você assistiu? Eu assisti o da Mari e assisti o do Amargô. Assistiu os dois. assistiu de quem? Do Amargô. Do Amargô, com o Gabico. Com o Gabico. E o primeiro, que foi com a Stacya Vezowski, Com a Stephanie, da Steph. foi o segundo. Então foi o segundo O primeiro e o Amargô. foi o do Silas. Do Silas eu não assisti ainda. Tá. Os três têm termocirculador no bar. Cadê o teu? Não temos. Como assim? Então não é um bar. Que negócio é esse? Um bar que não tem um termocirculador? Não temos. A gente... Por Isso é questão ironia de, pura, hein, gente? Por questão de espaço, condicionamento de freezer, a nossa cozinha ela é quase que 100% artesanal, assim, tudo é fabricado nela, então eles demandam um espaço bem grande. A gente optou por não ter num primeiro momento e acabou se adaptando com grande volume. Durante a semana nosso volume é menor, nossos batches eles vão se adaptando com os dias da semana, então assim, não é todos os batches todos os dias. Tem batches que a gente faz só final de semana, tem batches que a gente faz todos os dias, tem batches que não, depende do fluxo de movimento. Então a gente foi se adaptando em ter uma produção mais fresca possível, durante todas as semanas produzindo o quanto necessário, para conseguir atender a demanda de final de semana. Por isso que o nosso dia mais pesado é na terça, onde a gente produz tudo. Então vocês conseguem atender um barzão desse aqui sem termo... Sem termo. Tô brincando, ó, presta atenção. É que a gente visitou alguns bares e é foda, né? O pessoal, quando a gente não faz, o pessoal reclama. Quando a gente faz, o pessoal reclama. E aí o que aconteceu? Ah, vamos visitar. Peguei meu sabadão à tarde, fui visitar os bares. Maior prazer, tô adorando fazer isso. Mas aí começa a pingar os comentários. Ah, mas porque só vai em bar assim? Ah, mas porque só vai em bar em São Paulo? Falei, meu irmão, faz o seu. Quer? Conta a sua história da sua cidade. Faz o teu negócio. Deixa eu fazer o que eu quiser. E aí comentaram. Falei, nossa, mas então só todo bar tem que ter Thermomix.
Falei, não, gente, só dá um tempo. Quando a gente vai fazendo o 100º abre do bar, já tiver visitado 100 bares, a gente vai ver que podemos ter Thermomix no bar? Podemos. Termocirculador? Podemos não ter nada disso? Podemos ter um bar incrível sem nenhum prep? Com Se eu te certeza. falar que agora tem o quê? Quantos meses, Aleph, que a gente tem um fogão de indução? Uns 4, Tem uns 5 4 meses. Uns Aí. 4 meses que a gente tem um fogão de indução. A gente adaptou todas as produções para não precisar de fogo. Sim, Tudo total. a gente adaptou para não precisar, porque a gente para não interromper a cozinha no processo dela lá. Porque eles estão desde de manhã até no final da noite, então a gente sempre dá aquele choque, né? Tudo que eu pedi eles fazem, eles ajudam, mas a gente não queria causar isso, como a gente também Sim. não gosta aqui. Sim. E então a gente adaptou. Agora que a gente entrou com alguns xaropes, a gente pediu um fogão de indução, ele veio, uma panelinha, a gente falou, não, a gente vai usar e agora a gente vai comprar panela maior e tudo mais. Que legal. Muito bom. Eu acho que mais por uma cultura nova Ó. mesmo. Leopoldo, vamos fazer o teste aqui de qualidade, hein? Vamos ver se o Nicolas tá... É Nicolas ou Nicolas? Nicolas tá fazendo direitinho aí o procedimento. Tchá, tchá, tchá. Expurguê. Tchá. Ó, Vai que vai, né? aprovado, hein? Ó, Só servido. e agora? Aí, não, agora você vai fazer o quê? Vai botar direto na geladeira? Ou vai... Aí agora tu precha. Tá, daí a gente fecha de novo, pra ficar com bastante gás. A gente coloca de volta no mercador. Aí. Dá uma O preste é um negócio muito legal, né, cara? Salvador da Pátria. Salvador da assim. pátria. Quando a gente chegou numa média de 120, 130 coquetéis noite, aí veio a cobrança, né? Poxa, a gente precisa aumentar esse número, a clientela tá Aham. aí, a gente não tá conseguindo entregar, não tá conseguindo entregar no tempo. Aí uma das cobranças minha foi essa. Eu falei assim, então me dá funcionário. Só que a gente sabe que pagar muito funcionário para um fluxo, às vezes a conta não fecha, né? Uhum. Eu falei, então me dá um funcionário que a gente não precisa, a gente paga menos por mês. Um funcionário ou uma preste? É o nosso funcionário, a preste é a nossa funcionária, assim, porque a gente não vive sem ela, a gente não dá descanso para ela, É e isso ela aí. tá mesmo fogo que nós. Boa. Passa pro Aleph. Pro Aleph. A gente tem também um quadro que é... Agora, esse programa tá muito chique, porque isso é um programa, gente. Respeita aqui. Vamos para o quadro Mostrando a Geladeira de Prep. Isso. Aqui, ó, tem alguns, né? Olha só. Mostrando a geladeira de Prep. Pera aí. Esse lado Fala aqui. pra mim, o que tem aí? Aqui em cima só os pre-bets, né? Aí aqui no meio só os prechados. Aqui embaixo, lado direito, só os xaropes. Demerara, xarope de mel, xarope artesanal de baunilha que a gente faz, xarope de banana também. Aí aqui no meio, geralmente, eu coloco os chás, que a gente tem algumas infusões a chás, Tá. tem algumas infusões de capim-limão, chá preto, chá mate também. Uns coquetéis não alcoólicos também, que tá em bet. E aqui embaixo são produções de alguns bets e prestes que a gente faz que sai menos. Coisa Então a gente boa. coloca uns... É o prep do prep, na verdade. Conta o que é isso aqui pro pessoal entender. Eu também. Esse aqui é um coquetel, ele tá quase 100% finalizado aqui, Tá. porém na hora da gente fazer a execução ali, né, que sair, a gente só adiciona a quantidade de ml ali, né, que é determinado coquetel, por exemplo, 140 ml, 120 ml, e adiciona o limão, aí no caso vai vir só o limão e a diluição, para Boa, finalizar. boa. Aqui, e todos os batches que a gente tem, a gente fez um teste antes, né, engarrafou todos eles, deixou um tempo ali, 2, 3, 4, foi vendo a evolução dele, para ver quantos dias a gente consegue Sim. segurar com a mesma qualidade. Aí todos os testes foram feitos Muito e bom. todos que foram engarrafados já passaram pelo teste. E os que não, aí a gente vamos deixar para fazer na hora mesmo. Tem uns que a gente sofre, Sim, mas tem uns que não tem dá, que fazer né? na hora mesmo. Não tem como. Boa. Então tá aprovado, hein? Terminando o quadro apresentando a geladeira de Prep. Depósito. Ah, chegamos no Depósito Bar. Aqui, ó, mais um bar que a gente vai visitar hoje. Depósito, não é esse? Não. Não, não é esse. Fala pra mim. Aqui é um estoque. Aqui é o estoque geral, então tem os Geral. freezers da cozinha, os congelados, cervejas, Boa. nosso gelo especial também fica aqui, alguma coisa do chopp, bebidas, enfim, no geral.
e o que vai precisando. E aqui o nosso soft, né? Legal, bem E a arrumadinho. nossa produção congelada, toda ela tá aqui. Esse freezer Produção menorzinho. congelada. Que é xarope de gengibre, amora, purê de morango. Aqui você já faz uma quantidade um pouco maior para Isso. durar 15 Principalmente esses dias, mais 30. chatos, assim, tipo gengibre, Legal. dá um trabalhão de fazer, descascar, aí a gente deixa pronto para mais quantidade. Isso aí. E aqui, estoque de taças, copos, já tá na hora de repor já. Boa. Já estamos fazendo as novas compras. Quebra muito. Eu percebi que vocês têm muitos copos diferentes, Muitos. copos incríveis, taças. Quebra muito? Como que é? O tipo Deu uma diminuída, do cliente aqui. Deu uma diminuída. A gente tinha mais quebra no retorno, mais por funcionários e lavação, pelo volume de copo que voltava, uma pessoa só para dar conta de tudo, e menos quebras no salão, assim. Agora tá bem tranquilo, assim. O garçom aprendeu a manejar melhor, os cozinheiros aprenderam a manejar melhor, também estão com nós há anos, não, é pouca gente nova que vem trabalhar, sabe? Sim. Então a gente já tem uma galera que já tá há bastante tempo, assim. Boa. E aí a gente tem outros, esse estoque aqui da frente, ele fica fechado, Tá, que é o estoque da cozinha, é onde tá a parte seca. tá. A parte seca fica ali. E aí o estoque de destilados também fica trancado, fica lá em cima. Jabuticabeira aqui? Jabuticabeira. Que linda. Pé de limão. E aqui dá para abrir em dia de sol? Aqui fica aberto em dia de sol. A gente fecha em dia de chuva e aí inativa a parte de trás, lá onde a gente passou agora que a gente pegou chuva, o cliente não vai para lá em dia de chuva. Tá. Mas era tudo aberto e aí foi fechado aqui, foi fechado ali também, para dar mais conforto pro cliente, né? É grande aqui, hein? É grande. Cabe uma média de 200 pessoas. E aqui é o meu estoque neném que a gente ele era junto com o da cozinha, era bem apertadinho. A gente está mudando ele aqui para cima, então a gente está adaptando ainda prateleiras, aquela bagunça gostosa que a gente entra em desespero, mas que dá tudo certo no final. Deixa eu acender aqui. Boa. Nossa, grande, hein? Então o nosso estoque era bem menor. Vocês mudaram para cá quando? A gente está mudando, né? A gente está Tá. mudando, tem uma semana que a gente subiu. Nossa, vai ficar incrível. E aí aqui ficam, então, cuida para não se assustar com os nossos bonecos. Aqui tem um queridíssimo sentado. Jesus Porque amado. a festa de Halloween aqui, ela é algo, tá? Que isso? É a festa de Halloween mais top que tem na cidade, sem dúvidas. E eu que não veio pegar a bebida à noite aqui nem a quando eu pau. voltei, o susto que eu tomei foi absurdo. Que isso, gente? Aí tem lá a Aquilo. cara, tem outro sentado lá no carrinho dele. Que doideira. Legal. Não, vai Então, ficar vai super ficar essa estoque parte aqui, hein? de cadeiras e mesas sobressalentes, né? Aí aqui para eu conseguir me encontrar até a gente terminar de arrumar as prateleiras, aqui os prazos para chegar, né? O equipamento tá estendido. Eu separo por setor, assim, separo por tipo de bebida, para na hora de vir pegar me achar melhor. Sim. E na hora de fazer a contagem E ninguém também, entrar, né? Tipo, ninguém mexe. Não, ninguém mexe. Tem que Só ser eu só e o alguém. gerente que entram aqui, porque o nosso gerente ele é responsável pelos vinhos. Então, parte de vinho, ali tá bebidas que a gente ganha e vai ficando aí. Aí a gente tinha algum evento, alguma coisa, a gente acaba usando. Sim. E aqui é a parte do meu estoque. E assim funciona, aqui vai prateleira em tudo, ali vai prateleira em tudo, aí as bebidas abertas para saída rápida vão ficar lá. E aqui vai ficar caixas e estoque fechado. Eu vou fechar as portas, a gente quando ele sair. Sério? Você já pegou, tem muito cliente que sai trançando aqui, caindo, tem que... Assim, tanto lá não, mas tem muito cliente passando mal no banheiro, eles não têm uma classe. Isso é uma coisa de Blumenau, tu vai perceber. Eles não têm uma classe assim, mas... Tão mal. Eu tive que chamar Uber para cliente no balcão, de ajudar o camarada a ir até lá fora e botar no Uber. E você trabalhou em São Paulo, Porto Alegre? Não, eu trabalhei em Novo Hamburgo, trabalhei em Florianópolis e trabalhei aqui. Sulzão, né? Sul. Que é não sei, talvez a região mais conservadora do Brasil, né? Como é que é, assim, quando eles chegam e vê a chefe de bar, não é nenhum dos dois ali, é a Thaís, que é quem Essa manda aqui. parte Como que é? Qual que é a tua vivência com esse
Eu já tive as duas experiências, assim. Eu já tive a experiência de não aceitarem, desde funcionários, só tinha o apoio do gestor, só o gestor me queria lá. Boicotar. Boicotar mesmo, já quebraram placa da minha moto, já Sério? funcionários. Foi uma das piores experiências que eu já vivi, assim. Caramba. Mas me ensinou muito a lidar com esse posicionamento. Uma vez eu estava dando entrevista e me perguntaram como é ser mulher no bar, né? Eu disse, então, não sei, porque eu nunca me posicionei como mulher. Eu me posiciono como uma profissional que sabe do que está falando. Então, quando eu já teve cliente chegar, apontar dedo, então não sabe de nada do que você está falando aí, eu me posiciono com muita educação. E esse trabalho, em que eu era muito boicotada, me ensinou a lidar com o homem. Eram 30 homens trabalhando, eu era a única mulher. Era eu e a faxineira, só. Depois entrou uma caixa. Então isso foi, por um lado, muito ruim, mas por outro me ensinou como me comportar no mundo que por si só é mais masculinizado, né? Ainda mais se tratando no setor de bar. Então, às vezes eu tenho momentos assim, aqui eu nunca passei isso tão forte, aqui principalmente nessa casa, mas acontece bastante. Esse final de semana, inclusive, aconteceu. O cara chegou, cumprimentou os meninos e, tipo, não falou comigo. Aí, quando perguntou alguma coisa da carta, os meninos me perguntaram, eu tomei a palavra. Nossa, isso é incrível, né? Tomei a palavra. Mas espera aí que eu vou perguntar pra quem... Não pra quem sabe mais, né? Mas vamos passar a palavra aqui pra ela. E aí você vai ter que ouvir dela aqui. E os meninos tomam muito essa frente, assim, de me posicionar também. Isso é legal. É legal que já tem até uma educação, né, deles, não no sentido de ser educados, mas de entender o papel deles como homens, de não te colocar para cima, mas de não permitir que alguém É uma coloque regra uma que regra... eu tenho com a minha equipe, assim, respeite o seu colega como profissional que você gostaria de ser. E isso funciona para homens e mulheres. Eu não trato ele como homens, eu trato como um profissional que está do meu lado e precisa entregar um serviço. Às vezes parecem umas crianças, às vezes parecem uns adultos mimados, às vezes parecem adultos super responsáveis. Acho que o trabalho é alinhar isso. Acho que só vai diminuir essa desigualdade quando a gente entender que sim, existem diferenças, homens são homens, mulheres são mulheres, mas que todo mundo pode fazer o trabalho. O que tu tem que ter é trabalhar bem a tua condição de trabalho ali. Chama ele. Ele precisa da chave. Pode vir. A pessoa aqui. E é que às vezes a gente lida com um mundo que não enxerga desse jeito, né? Não, o mundo não Aí você vê o cara chegando, querendo colocar o padrão de mundo dele dentro do seu balcão. Você fala, calma lá. E assédio? Que uma coisa é quando o machismo vem para diminuir. O outro vem para se aproveitar. Bom, também o assédio também é um jeito de diminuir. Mas ele vem para se aproveitar, né? E aí, no caso de, a gente está falando aqui do seu ponto de vista como mulher, chefe de bar, bartender, mas você tem o cliente, homem, ou o cliente mulher também? Vamos falar sobre assédio feminino. Também. Ele acontece mais, tá? É? Eu acho que o assédio... Acabou pra gente, a gente é mulher, não quer nem saber mais da gente. Eu tenho uma postura muito fechada, né? Você acha que você tem ali um... Eu tenho um ar mais fechado, eu tenho um problema de concentração, assim, então eu preciso fechar minha cara, me concentrar no que eu estou fazendo ali, então isso já afasta um pouco. As pessoas têm um pouco de receio de vir falar bobagem comigo no balcão. O assim, cliente, né? O cliente, ele tem. Porque também tem o parceiro de trabalho, que às vezes é um Eu nunca figurinha. passei por isso, assim, menos nessa casa que eu te referi, que eram muitos homens, eu passava, mas o intuito deles acho que não era nem me assediar no sentido físico, pejorativo, assim. Era mais no sentido de, assim, ela vai desistir. Uhum. Ela vai ter que desistir de um jeito ou de outro, a gente vai fazer o possível para isso. E eu aguentei ali no ódio, mas aguentei porque eu falei assim, se eu abrir este lugar, eu tô fechando a porta para todo mundo que vier depois de mim, sabe? E provavelmente você não tinha ninguém acima de você, uma gerência feminina,
Não. Pra ter um olhar diferente, falar Não. assim, opa, preciso dar suporte aqui, né? Apesar de os meus gestores na época, mesmo sendo homens, me apoiarem demais e me apoiaram mesmo, senão eu não tinha continuado na casa. Eu tenho a ideologia de que ninguém é árvore, ninguém está plantado. Então, não gostou? Pega tuas perninhas e vai procurar um caminho para ti. Aprende a te posicionar com o limoeiro como tu é e tudo certo. Mas eu acho que a gente tem muito esse costume de que postura profissional é imposição e não é. A gente tem que aprender a se adequar ao ambiente se ele se adequa a gente também. Quando essas duas coisas acontecem, acho que funciona melhor. E quando eu entendi isso, eu aprendi a lidar melhor com a minha equipe também. Porque eu era extremamente mão de ferro para não sofrer esse assédio contrário. Sim. Então, quando eu entendi que não precisa ser agressivo nem de um lado nem do outro, então quando acontece, eu falo, olha aqui, só um pouquinho. Tá passando o limite humano aqui, vamos conversar com pessoas. Eu já tiro essa coisa de assim, você tá gritando comigo porque eu sou mulher, não uso isso. Eu uso, cara, você está me respeitando como pessoa, como uma profissional que eu estou falando com você. Vamos sentar e vamos diminuir isso. Dar aquela travada e pronto, a coisa flui. Mas acontece, não vou dizer que não acontece. Agora, o assédio no balcão das mulheres é pior. Elas não têm limites. Ela é tipo aquela coisa assim, para mulher eu também sou, de se debruçar em cima do balcão e vim falar as coisas. Nossa, já me deixaram muito constrangida aqui nesse bar. Homem nenhum nunca me deixou constrangida aqui nessa casa. Mas mulher já. Eu saí do bar e falei assim, gente, aguenta aí, porque eu não sei nem como me colocar. E é assim, sei lá, é difícil, porque a minha vontade é de dar uma risadinha de tipo, hahaha. Mas, cara, também é incômodo profissional. Tipo, não é legal, nossa, a mulherada tá dando em cima, você tem que lidar com... Não, tipo, você tá trabalhando e a pessoa tá lá invadindo o seu espaço e ponto. Você não tá gostando, você gostaria que aquela pessoa não estivesse ali fazendo aquilo, ponto, né? E sabe o que acontece? A mulher, ela é mais perniciosa. Ela vai mexer numa coisa sua, e ali é meu setor de trabalho, não é pra botar a mão ali dentro. Então, assim, debruçar no balcão, querer pegar teus equipamentos, ficar encostando em você, eu já sou meio anti-toque. Mas o homem é mais difícil de fazer isso. O homem é com palavras e atitudes que já te colocam numa posição constrangedora, né? Sim. A mulher, ela vai comendo pelas beiradas, assim, aí quando tu vê, tu tá numa saia justa. Nenhum dos dois é legal. E né? nenhum dos dois é legal. Fica numa saia justa. E os meninos? Recebem também? Recebe. Porque você tem aí um time belo, né? Ele Vocês é elegante, três são... né? Tem um time elegante, gente bonita, né? E aí como é que sai disso, dessa... O Alex, eu brinco mais com ele, que ele é o nosso legal modelo ali, né? Todo Esse posudo. sense. Aham. E as meninas dão aquela olhada, vem, troca número e tal. Só que ele tem aquele jeito que tu viu, ele é mais, fala mais baixo. Eu sou a que fica, que Alex? Fala mais alto. Então isso inibe um pouco, mas ele é mais galanteador. E assim, eu já fui bartender na minha vida, né? E eu acho assim, qualquer coisa pra fora do bar, tá tudo certo. Só que dentro do bar, segura a sua onda, respeita, sei lá, respeita o quê? Pra mim era assim, respeita o lugar onde você vem trabalhar todo dia. Eu costumo dizer assim, ó, quer pegar o telefone, quer tomar um sorvete lá fora depois, quer virar à noite com a pessoa depois, à vontade. Só que, né, estabelece com minha equipe, assim, eu nunca tive esse problema, assim, troca um telefone, uma coisa ou outra, é normal, acontece, é uma oportunidade, surgiu a oportunidade, beleza. Mas eu nunca tive, assim, esse problema com a minha equipe aqui, de sair, dar sumiço, não voltar mais. Já aconteceu isso em outras casas, assim, isso é cadê muito teu chato. bartender? Fora isso. Cadê teu bartender? Você veio lá aqui fazer o conversando quê, com a menina, né? Eu falo assim, cara, tu tá em horário, então vai lá, bate teu ponto, vai embora, tudo certo. Mas não fica aqui no teu horário, que é pra tu estar executando algo. Aí eu cobrava assim, viu tal coisa, fez tal receita, tá com teu trabalho atrasado, por quê? Eu vou ter que vir mais cedo. Será mesmo? Então. Você sabe que eu conheci minha companheira, 17 anos de vida, né? Numa festa, que eu tava gerenciando os bares, tava trabalhando, e... sabe-se Deus por quê, ela resolveu que ela queria me conhecer.
E eu tava trabalhando e pra mim, assim, é indiscutível, não tem. Pode aparecer ela na minha frente que não vai ter condição. E aí eu trabalhei, eu fui desviando a noite inteira, terminei o evento, peguei minhas caixas, coloquei no táxi para ir embora, no porta-mala do táxi. Quando eu fecho a porta do porta-mala e eu vou entrar por essa porta, quem tinha entrado no táxi sem saber que alguém estava ocupando aquele táxi? Ela e a amiga. Então, por uma questão de 3 segundos, sei lá, eu não sabia e ela não sabia que tinha alguém colocando a mala ali. Meu Deus. E isso é uma coisa também que me dá, com tantas viagens e tantas noites de bar, liberdade para poder falar assim, a gente se conheceu desse jeito e eu lido com o meu trabalho desse jeito. É assim que é. Foi um divisor de águas ali, né? Assim, é assim que funciona e já determina, né? É assim que é. Eu tenho isso também. Meu marido, quando vem, ele senta no balcão, as pessoas vão pensar, ele é teu marido. Já aconteceu dele receber cantada aqui na minha frente, assim, eu dando risada lá atrás. E ele, qualquer coisa, fala com ela. E aí, tipo, a pessoa me olhar, a menina me olhar, tipo assim, por que eu vou falar com ela? E ele ficar todo numa saia justa, que eu falei assim, cara, aqui eu tô a trabalho. Então, assim, eu tô no bar e eu vou te atender com, claro, né, gente, quem conhece sabe que tem aquele carinho a mais ali, mas assim, ele tá no meu bar, ele é meu cliente, eu vou tratar ele como meu cliente. E as pessoas não vão notar que ele é meu marido. Sim. Elas não vão notar, elas não vão perceber isso. E aí a gente sai junto, as pessoas, conheceu ele. Até essa cliente foi muito engraçada, porque ela voltou e ela falou, tu conheceu ele aquela noite, ele tava aqui pra ficar contigo. Eu falei, ele é meu marido. Meu Deus, menina, desculpa, pelo amor de Deus. Eu falei, não, tudo certo, acontece, que bom sinal que eu escolhi bem, né? Ainda brinquei com ela. Mas é complicado. Mas eu acho que essa... Eu falo uma coisa em todo treinamento meu, para toda a equipe minha. Seja o profissional que você é, independente de onde você está. Teu trabalho não tá bom, seja o melhor profissional que você é lá. Alguém vai te enxergar, alguém vai te... Mas não é assim. A pessoa, ela ouve essa frase a partir da experiência que ela tem. Sim. Se ela teve experiências horríveis e ela entendeu que profissional é desse jeito, ela não vai conseguir entregar um bom serviço, porque ela não sabe o que quer ser. O que é ser um bom profissional? É ser o mais rápido de todos, o mais... Não, cara. Talvez não é isso, né? Então, a importância da gente, dos bartenders que vêm, poderem ter um mentor, uma mentora, poder ter alguém que vai falar assim, ser um bom profissional é desse jeito, né? E ser um mau profissional, né? É por aqui. Você quer perder um emprego em 3 meses? É desse jeito. Você quer ganhar uma promoção em 6 meses? É desse jeito, né? Então, que é uma coisa que eu percebo que você tem aí uns filhinhos, né? Na cidade, na região. Muita gente gosta de... Gosto de seguir esses passos, assim. Eu brinco que eu sempre tive muita dificuldade em me posicionar, como eu estava comentando ali antes, por ser muito ríspida. E eu entendi que é isso que as pessoas procuram, elas sentem falta de alguém que diga para elas que tá errado, não é assim que faz, não é. Desafia melhorar, né? Não é. E aí tem alguém que explica, porque às vezes a gente tem quem desafia, mas não tem quem explica, não tem quem ensina. E aí eu falo, eu não sou a senhora da sabedoria, mas eu posso te dar as pedras, cria o seu caminho. Cria o seu caminho. Adoro quando eu chego num lugar e eles foram para lá em cima, assim, em evolução, e eu chego e me ensina a fazer tal coisa, porque na minha experiência eu não tenho para viver. E aí eu chego lá adoro isso também. Eu vou te ensinar, então. E aí eles se sentem o máximo com isso, e eu também. Porque eu plantei a sementinha, sabe? Eu gosto disso, dessa sementinha plantada. E essa troca é muito legal, porque às vezes eu vou em bares que tem gente que eu conheço, que eu já trabalhei, que eu já treinei, mas lá eles estão fazendo uma coisa diferente, que virou uma especialidade deles, e da qual nunca foi uma especialidade minha, então eu preciso ir lá aprender a primeira aulinha da história. Isso. Então, tipo, você me ensina a fazer isso? Eu falei, como assim? Porque eu não passei por isso, eu preciso saber. Eu queria aprender como é que você faz desse jeito. É muito legal. E aí eu sempre falo com as pessoas, não me endeuse assim, né? Quando a gente começa a treinar as pessoas, a gente passa por isso, elas nos endeusam. Eu já endeusei muita gente. Então, assim, hoje eu não endeuso mais ninguém, mas eu tenho os meus
os meus afetos. E eu falo com eles, não, gente, eu sou gente que nem você, sento no boteco pra beber, fico bêbada, pago Eu piada. falo, quem tem filho grande é elefante, É não isso me aí. chame de papai, É não isso tenho aí. tino pra isso. Eu vou te desapontar muito em breve. É isso que Não eu dependa falo. de mim pra crescer, não. Boa, cresça Quero que com você cresça, você. faz uma escada aqui e vai. Isso mesmo. Bom bate-papo hoje. Bom.